Então, vamos começar nosso curso, dar continuidade, né? No curso de programação Java básico, para iniciantes, né? E nessa nossa aula, que é, nós vamos criar o nosso primeiro programa, um programa Alô Mundo mesmo, né? Só para a gente entender um pouquinho como funciona a programação Java. E aí conhecer um pouquinho de variáveis, um pouquinho de classes, um pouquinho de objetos e entendermos um pouquinho da estrutura de Java, tá certo? Então vamos lá, gente. Com a IDE Eclipse aberta, o que você precisa unicamente é ter essa IDE aberta e ter instalado Java. Nós temos uma aula introdutória de como instalar o Eclipse e como instalar a JDK. Então, se você não assistiu, por favor, assista antes, né? Se você não tem o ambiente instalado. Se você já tem, mãos à obra, pessoal. Então vamos lá. Para a gente criar o nosso primeiro programa, a gente vai aqui no menu File, né, menu superior lá, File, New, e a gente vai buscar nessa nossa lista aqui de itens de menu Java Project. Se você não encontrar, você pode ir aqui em Order e nessa nova lista aqui, né, nessa caixa aqui de seleção, você pode encontrar o Java Project, o item Java Project. E aí é tranquilo. Next, você vai colocar aqui Project Name, dá o nome do nosso projeto, é o nome do programa, tá certo, pessoal? Quando você tem lá Project Name, é o nome do programa que você está construindo. E aí o programa ele pode fazer N coisas, né? Diversas coisas. Então, Java é uma linguagem muito poderosa, ela permite você construir várias coisas, ela é muito flexível, ela é robusta, ela roda uma vez que você cria o código na linguagem Java, ela vai rodar em diversas plataformas, seja Linux, seja Windows, seja Mac, seja Solaris, AUX, não importa, gente. Então, ele segue aquele paradigma, né? Codifique uma vez e rode em centenas de lugares, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui o nome do nosso projeto. O nome vai ser app01, como em aplicação 01, né? Nossa primeira aplicação. E aí a gente pode simplesmente deixar tudo marcado como default e dar finish, tá certo? É o finish. Muito bem. Ele criou uma pasta aqui, essa pasta, ele dentro tem uma outra pasta chamada src, que significa source, ou fonte, se a gente fosse falar em português, tá certo, gente? E tem também uma dependência da JRS, System Library. Isso aqui é, na verdade, o próprio ambiente de execução do Java. Aqui que ele vai compilar, a IDE Eclipse vai utilizar a sua API, né, e os seus programas utilitários para compilar, para fazer os checks, né, para checar se está tudo certinho e também para executar o programa, tá certo, gente? Então vamos lá. Vamos criar agora uma classe. Eu vou clicar aqui em New, em cima de Source New, Class, New Class. As classes em Java são como se fosse um template que elas podem receber dois tipos de conteúdo, tá certo? Pode receber um conteúdo de estruturas de dados para guardar as informações que são manipuladas pela classe e que a gente chama de propriedades. E um outro conjunto de estrutura que são operações, tá? O nome que se dá em Java é operações, e são, na verdade, aonde a gente executa os métodos, né? Onde a gente constrói os métodos, tá? E esses métodos são que fazem as operações realmente de cada uma classe, tá certo, gente?
Então vamos criar aqui a nossa primeira classe, eu vou chamar ela de Alô Mundo, tá legal? Alô Mundo. Não se preocupe ainda com esse amarelinho aqui, triângulo amarelinho com exclamação, que ele está dando aqui apenas um aviso. Ele está dando um aviso que a gente deveria criar um pacote para colocar nossa classe. Mas como o pacote ainda não entrou no nosso, nas nossas aulas, a gente não vai se preocupar com isso agora, mas com toda certeza a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá bom? Vamos lá. Clique em Finish. E aí a gente tem criado a nossa primeira classe, tá certo? Vou aumentar só um pouquinho a fonte aqui para que vocês consigam ver direitinho. Deixa eu colocar aqui. Java, editor, 26. Tá bom. Acho que assim vai ficar bom. Muito bem. Estou aqui com o nome da minha classe. Vejam que quando eu cliquei lá no menu File, New Class, apareceu e digitei o nome, ele criou essa estrutura aqui para mim, né? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura, a estrutura padrão das classes Java, tá certo, gente? A maior parte das classes, elas vão seguir esse formato aqui. Public, Class e Alô Mundo. Então, Alô Mundo é o nome da classe, classe é para definir que esse tipo aqui que eu estou criando é uma classe, e público porque eu quero que ela seja vista que essa classe ela seja enxergada ao longo de todo o meu programa, tá bom? Porque no final das contas, quando a gente cria um programa em Java, a gente cria dezenas, centenas, às vezes milhares de classes. E uma classe ela pode ser chamada por outra classe, né? Pode ser invocada por outra classe, e aí quando a gente precisar que uma classe invoque uma outra classe, ela precisa estar acessível. E estar acessível significa quando está público. Mais para frente a gente também vai falar sobre um pouquinho mais sobre esse conceito aqui de estar público, ou de estar mais ou menos escondido, né? Como se fosse privativo da classe. Mas deixa para uma próxima aula. Na sequência agora, gente, a gente vai criar um método. Esse método também é um método público, tá? É uma operação. Aí a gente vai colocar uns nomes aqui, uma sintaxe, que ela é uma sintaxe que toda ela a gente vai aprender mais pra frente. Não se preocupem com ela ainda. Então é assim, ó, static void main. Main é o nome da operação, tá certo? Ou do método. E aí a gente vai colocar aqui string args. String args. E aí eu coloquei abre colchete, fecha colchete e fecha parênteses. Muito bem. Veja que aqui, gente, é um método de uma classe, tá certo? É um método de uma classe. E esse método aqui é um método que você vai ver muitas vezes. Esse método, ele é a entrada de todo o programa Java, que é um programa desktop, tá certo? Então, todo programa desktop, ele roda utilizando esse métodozinho aqui em particular, tá certo? Public static void main string abre parênteses, string args abre fecha colchetes. Isso aqui é uma estrutura default que ela é vista muitas vezes. Muito bem. Eu vou criar agora uma instrução. Vamos colocar uma instrução para aparecer no console um texto, tá certo? Então essa instrução é uma instrução para o Java para mostrar no console um texto. Se você estiver curioso para saber aonde é o console é uma aba que nós temos aqui, ou mesmo a aba do terminal, tá certo? Então tá aqui, ó, console, uma aba
que nós temos embaixo, nessa guia aqui do Eclipse, nós temos abaixo aqui dessa janela de edição. Então vou digitar aqui agora o comando que vai fazer com que apareça um texto na minha console. System.out.println. E aí eu vou escrever Alô Mundo, só para que a gente tenha o nosso primeiro programa, tá certo? O nosso primeiro programa. Então vou aqui. Agora eu vou executar essa classe, tá certo? Então já criei a classe Alô Mundo, defini um método de entrada de um programa, de todos os programas que são desktop, e criei uma instrução. Essa instrução Alô Mundo. Vou pegar aqui, botão direito, e vou procurar o item de menu Run as Java Application. Quando eu faço isso, vai aparecer aqui no meu console Alô Mundo e está feito no meu primeiro programa. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por participar desse curso comigo. E a gente vai, nas próximas aulas, entender um pouquinho mais sobre as estruturas de uma classe, a seção de propriedades, seção de operações, as estruturas de dados e a sintaxe do Java, tá certo? Então, até uma próxima aula. Até mais.